Olá, boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui, com a graça de Deus, para fazermos nossa palestra semanal de quarta-feira. E escolhemos um tema bonito, edificante. Temos uma história também muito bonita que minha esposa irá contar. E tomara que vocês gostem, que possa trazer mais sabedoria a nós, espíritos, encarnados, e que possamos pôr em prática no dia a dia. Antes de iniciarmos, faremos uma pequena prece, pedindo ao nosso Jesus amigo e também agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida. Que possamos vibrar pelo estudo dessa noite, rogando ao teu coração generoso que nos envolva todos nós em paz e harmonia. Que possamos sair mais enriquecidos e mais pacificados. Que seja em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que nos coordena, mas sobretudo, em nome de Deus, a realização de mais um momento de estudo. Nesse momento que peço a Deus, peço a espiritualidade, que tire dos nossos corações, de nossa mente, qualquer distração, qualquer irritabilidade, qualquer sofrimento, angústia, e que possamos aprendermos juntos essa lição maravilhosa do Mestre Jesus e que possamos pôr em prática em nossas vidas, nos aperfeiçoando como espíritos terrenos, para que um dia todos nós possamos estar ao lado do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Antes de passar para minha esposa, farei uma pequena leitura, que a gente parou no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: meu reino não é deste mundo, tá bom? Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, e que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que é um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. E é esse mundo que Ele nos promete, que Ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e aí está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Bonito, Naquela época de Moisés, o povo era muito teimoso, muito bárbaro, então eles acreditavam muito na vingança de Deus, eles cultivavam Deus como um ser que castigava aqueles que não obedeciam, E Jesus veio mostrar o contrário. No estudo de hoje, a gente vai falar sobre a vingança e vamos falar um trecho de um salmo e depois o que Jesus fala, Jesus, ele é o Cordeiro vivo. Antes de Jesus se faziam sacrifícios, hoje não se faz mais. Jesus foi sacrifício vivo por mim, por você, por todos nós. Passarei a palavra para minha esposa e ela vai contar uma história maravilhosa. Espero que todos gostem, que tenhamos a mente bem aberta, para que possamos aprender com a espiritualidade. Só vou baixar o som um pouquinho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente a essa palestra. Na palestra anterior nós falamos sobre o julgamento, Nesta também vamos falar sobre o julgamento, mas essa é um pouquinho diferente. Então vamos lá a história. É fácil julgar pelas aparências. Uma mulher usando um vestido de algodão barato e seu esposo vestindo um humilde terno desceram de um trem em Boston e caminharam timidamente até o escritório do reitor da Universidade
da Universidade de Harvard, e falaram com a secretária, mesmo sem ter uma reunião agendada. A secretária adivinhou no mesmo instante que esses camponeses vindo das florestas não tinham nada a fazer em Harvard. Gostaríamos de ver o reitor, disse suavemente o homem. Ele está ocupado, respondeu a secretária. Vamos esperá-lo, replicou a mulher. Durante horas a secretária os ignorou, esperando que o casal finalmente ficaria desanimado e iria embora. Eles não o fizeram e, como a secretária viu aumentar a sua frustração, finalmente decidiu interromper o reitor, mesmo sendo uma tarefa que ela sempre evitava. Talvez, se o senhor conversar com o casal por alguns minutos, eles decidam ir embora, disse a secretária ao reitor. Ele fez uma careta e concordou em atendê-los. Alguém tão importante quanto ele, obviamente, não tinha tempo para atender pessoas com vestidos e ternos baratos. No entanto, o reitor, com a cara carrancuda e empolada, dirigiu-se com um passo arrogante até o casal. A senhora lhe disse: um filho nosso cursou Harvard somente por um ano. Ele amava Harvard. Ele era feliz aqui. Mas um ano atrás ele morreu em um acidente. Meu esposo e eu desejamos erigir alguma coisa em algum lugar do campus em memória do nosso filho. O reitor não se interessou e respondeu: Senhora, disse de forma áspera, não podemos colocar uma estátua para cada aluno que cursou Harvard sem que tenha sido falecido. Assim o fizermos, esse lugar iria parecer um cemitério. Ah, não, explicou rapidamente a senhora. Não desejamos levantar uma estátua. Pensamos em doar um edifício para Harvard. O reitor revirou os olhos, olhou com desdém para o vestido e o terno barato do casal e então falou: um edifício? Vocês têm alguma ideia de quanto custa um edifício? Gastamos mais de 7 milhões e meio de dólares nos prédios aqui em Harvard. A senhora ficou em silêncio por alguns instantes. O reitor ficou feliz. Pensou que talvez agora poderia se livrar desses dois. A senhora olhou para seu esposo e disse suavemente: tão pouco custa fundar uma universidade? Por que então não fundamos a nossa própria universidade? Seu esposo concordou. O rosto do reitor ficou fechado e confuso, e desconcertado. O senhor Leland Stanford e sua esposa se levantaram e foram embora, viajar para Palo Alto, Califórnia, onde estabeleceram a universidade que leva seu nome, a Universidade Stanford, em memória de seu filho, pelo qual Harvard não se interessou. A Universidade Leland Stanford Jr. foi inaugurada em 1891 em Palo Alto Jr., por ser uma homenagem ao falecido filho do rico senhor latifundiário. Esse foi o seu memorial. Hoje, a Universidade Stanford é a quarta melhor do mundo e algumas vezes tem sido a segunda ou a número 1 do mundo, superando Harvard. É difícil equivocar-se ao julgar pelas aparências. Quantas vezes nós nos julgamos as pessoas pela aparência, né? Olhamos e falamos assim: nossa, como pode uma pessoa vir até nós e conversar se não dessa forma, mal vestida, ou até mesmo de palavras simples? Então, senhores, eu acho que todos nós já passamos por esta humilhação, porque às vezes a gente vai em algum lugar e as pessoas pensam mal da gente, nos julgam antes de nos conhecer. Então aqui ficou uma lição para que não olhemos o que vestimos, olhemos
os nossos corações, as nossas palavras, nossas ações, é o que a gente tem que fazer. E seguir um conselho simples, olhar o próximo com amor, com carinho, independente se ele tem um terno chique ou se ele tem uma humilde roupa. Você não sabe quem ele é, você não conhece. Aquele de terno chique pode ser que não tenha nada, está até pagando a prestação do terno, enquanto que aquele senhor simples de botina, às vezes cheia de sujeira de pasto, é o que tem mais dinheiro, é o que você deveria dar mais atenção. Então vamos julgar menos as pessoas, olhar com mais amor, com mais carinho e tratar todo mundo de igual para igual. É o que devemos fazer. Espero que tenha gostado dessa historinha, mais uma reflexão. E vou encerrar por aqui. Tenha uma boa noite. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, Santa Sara de Cali, abençoe a todos vós e derrame seu manto sagrado em toda a vossa família. Que todos sejam abençoados, hoje e sempre. Assim seja. Como dizemos, né? Jamais devemos julgar um livro pela capa, sim pelo conteúdo. A ver aquela capa surrada, o conteúdo é maravilhoso. E aquela capa chique, o conteúdo não serve para nada. Então não devemos julgar, né? Não devemos julgar para não sermos julgados. Perfeito? Minutos de sabedoria. Tá bom? Livro de bolsinho. Não transforma sua prece em um petitório insistente. O Pai sabe aquilo que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quem quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos o nosso amor. E pedindo para todos com amor, sermos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar-se. Perfeito, né? Vamos agora ao texto A Vingança, não é um texto muito grande, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9, tá bom? Mensagem, né? Introdutória. Anti-ofensas. Não dê guarita a ofensas, e nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturbar e revidas, é semelhantes a ele. Se te ferem e não revidas, está melhor situado do que ele. Se te ofendes e perdoa, esquecendo a ofensa, enquanto aquele cai, levanta-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele. Se todavia, após perdoastes e esquecestes, resolver ajudar o teu ofensor, terás logrado a plenitude do que almejas. Desde que, embora sem saber, é instrumento da vida para adomear-se no instante necessário, acusando-te de erros cometidos ou que poderias ou poderás cometer, colocando-te em alerta contra ti mesmo, em considerando que os adversários mais severos estão sempre no homem, em forma de infelicidade e paixões, e não fora deles como se supõe. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, escarnecido do que Jesus. Entretanto, sem débitos de qualquer natureza, permaneceu impertérrito ante aos perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades íntimas e que a realeza verdadeira é inerente àquele que a superou vícios e problemas, plantando em harmonia íntima, acima de qualquer circunstância. O diamante na lama não deixa de manter o valor que lhe é próprio, e a estrela que reflete no lodo mantém o mesmo brilho que possui, quando rotulhando na placidez da água cristalina. Não te agasses, portanto, com ofensas que te cheguem. Se permaneceres íntegro, não te atingirão, porquanto és que visualize e não o resultado das impressões e agressões naturais do roteiro de sublimação.
segue adiante, haja o que haja, considerando ou não, certo de que todo ofendido de hoje resgata as ofensas que ontem praticou. Bem-aventurado, pois quando ofendido e perseguido, pois o Rei dos céus te alcançará em breve o Espírito. Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Muito bonito, né? Bom, boa noite a todos novamente, né? E que Deus possa permanecer na sua escola, que não conta anos, mas conquistas, nos amparando todas as vezes que nos expormos a estudar suas leis. Vou citar o Salmo 18, tá? Versículo 47 e 48. O Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu, que me exalta sobre os que se levantaram contra mim. Tu me livras do homem violento. Vamos analisar esse salmo, tá? O homem, em seus primórdios, entendeu que deveria se proteger. Seu instinto de conservação aliou-se à razão e os mecanismos de defesa que foram surgindo até os dias de hoje. Com o desenvolvimento da razão, entretanto, a primazia de um grupo sobre outro reclamava certa dose de liderança, baseada na força e na violência, compatíveis com a brutalidade daquela época. Uma ação violenta deveria ser combatida com outra ação violenta, no sentido de extinguir a sua causa, levando à própria sobrevivência de seu grupo ou sua família. Quando o homem foi expandido a noção de grupo, entendeu que poderia se unir aos outros sentidos, no sentido de fraternidade. Quando descobriu que os outros passavam por problemas semelhantes ao dele. E ele entendeu, finalmente, que não era pela violência pura e simples que se deveria lutar pela sobrevivência, mas sim pela união. Estamos ainda falando de uma época animalizada do ser humano. Entretanto, ao longo dos tempos, a contrapartida tomou um novo vulto, e quando a palavra honra começa a ser empenhada. O orgulho e o egoísmo levam o homem a forçar por todos os meios a própria primazia, combatendo não pela sobrevivência, mas pela defesa da honra, revestida sob as vestes do nacionalismo, da etnia, da supremacia social. O homem também desenvolve a sua noção de Deus, que lhe dá uma nova perspectiva do mundo. O monoteísmo coloca o homem frente a frente com o convite de entender o porquê de sua vida, de sua existência, sendo o caminho natural ao desagregar das posturas mais egoístas e orgulhosas. Não foi, no entretanto, que se viu, Deus começa a servir ao orgulho, não foi isso, entretanto, que se viu. Deus começa a servir ao orgulho ao invés de o orgulho se curvar a Deus na pessoa de homem, ainda refém dos seus instintos e agora de suas paixões. O homem não consegue conceber Deus além de sua pequenez, e se acreditando-se certo, chama-se de violento, o que ataca como se o Criador precisasse de exércitos terrenos, né? Nosso Deus não precisa de exércitos terrenos, ganhar pela força, né? Que era daquela época. Naquela época Deus era um povo muito teimoso, né? Muito violento. Então Moisés, através das escrituras, né? Ele colocou que era um Deus que, se não obedecesse, ele ia se vingar, né? Então é mais ou menos isso, tá? A vingança era pregada como supremacia de Deus e a violência era de quem atacava a vingança. A vingança era estimulada, agora travestida da própria crença do Criador. Assim esperava o Messias, o grande vingador das humilhações que o povo escolhido de Deus tinha sofrido, carregado consigo o maior dos exércitos, e vingando-se para provar a superioridade de Deus. Achavam que o grande Messias, né, ia ser um grande rei poderoso que Deus ia enviar, né, para se vingar de toda aquela humilhação, de todo o sofrimento que aquele povo passou. Entretanto, na manjedoura simples nasce o pequeno menino, frágil e pacífico, causando um natural descontentamento em quem não conseguiu aprender, deixando que sua honra ficasse acima de sua razão e do seu coração. Esse homem, como se não bastasse, prega o amor aos inimigos, não só combatendo pela pregação a vingança,
como sendo o maior representante da paz, Jesus. Porque Jesus é chamado Príncipe da Paz? Porque não só frustrou as expectativas bélicas do orgulho ferido, como ensinou o que fazer com essas expectativas, orientando-as para a compreensão e a união, mostrando que não há vitória no campo material que torna o espírito feliz, mas a vitória sobre si mesmo no campo do entendimento e do amor. Nesse aspecto, as palavras de Cristo assumem o mais amplo e novo significado. Que significado seria esse para nós hoje? Para o espírita, a vingança nada mais é somente que um movimento exterior, um movimento que nasce do espírito e aí deve ser combatida para que não se torne erva daninha a corroê-lo, fazendo ao destoar dos objetivos educativos da vida. No campo do espírito, a vingança nasce no sentimento de orgulho ou honra. Ferido, esse sentimento deve ser atentamente observado, para que não gere sentimento de frustração, depressão e revoltas desnecessárias. Nesse tempo, o trabalho na caridade exerce influência decisiva. Quem trabalha tem campo aberto para transformar em semente diferente o galho podre que lhe foi alvo, fazendo a sua parte na renovação do mundo. Bonito nesse trecho. Trabalho na caridade, né? Influência decisiva. Muito bonito. Com a reencarnação, o Espiritismo mostra que a vingança não é somente mais um ato material, mas uma postura de estacionamento espiritual, em que duas entidades se cegam ao mundo para se dedicarem ao pior de si mesma, em tramas que podem levar séculos a fins. Finalmente, empenhando a palavra esclarecedora, demonstrando não só a covardia dos atos do ponto da vista material, passando pela falta de senso do ponto de vista de reencarnação, e culminando na bondade de Deus, que visa ensinar a não exterminar. Com essa postura, pedimos sempre a Deus que a nossa vingança seja a capacidade renovada de retribuir todo o mal com o trabalho, e que essa nossa postura sirva de exemplo ao que nos cerca. Sem pressa, com compreensão, com amor, iremos caminhando ao entendimento das palavras do Príncipe da Paz, o maior educador que a terra já conheceu, quando disse: amai-vos os vossos inimigos. Sejamos também nós os construtores da paz que vence a violência e do entendimento que vence o ódio, no microcosmos que Deus nos legou a participação, começando do lar e se expandindo à medida da nossa capacidade a todos os corações. Umas perguntinhas e respostas, somente duas, tá? A vingança pode ter sido camuflada naquela justiça de Tailão, que era da época de Moisés? Certamente, um reflexo, como dissemos, do patamar de entendimento daquela época. Entretanto, vejamos que a aplicação da justiça de Tailão, há 4.000 anos atrás, tinha um papel educativo, no sentido de coibir a violência bárbara que era fundamentada numa ignorância que não existe mais hoje. Aplicar a lei de Tailão hoje seria muito mais do que ontem. Vingança no sentido real do termo, já que a compreensão da paz é possível hoje, o que não era ontem. O que fazer quando o sentimento de vingança parte por algum fato ocorrido durante a infância, período no qual nós não sentimos responsabilidade pelos nossos atos? Assumir a responsabilidade, meus amigos, no sentido de colocar à disposição para saldar uma eventual dívida. Encare isso como convite a que faça algo de bom por esse espírito. Não importa se a dívida é de ontem, de 10 anos atrás ou de 1000 anos atrás. Se alguém tem algo de ruim contra você, é um convite a que você tenha algo de bom para ele, mas sem cobranças pontuais. Não se fixe nisso. Haja o melhor que você puder, independente dos que lhe digam. Assim conseguirá combater o foco de todas as vinganças, dessas e de outras vidas. Tem um filme, acho que de Chico Xavier, se não me engano, que passa um fato, um rapaz que é atormentado toda essa vida, que ele lembra, por um espírito que numa outra encarnação, ele estava saindo de um casebre, no Nordeste, eu acho que era, no sertão,
e um matador esperou ele de longe e deu um tiro nele. É o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, né? E esse espírito, ele faleceu ali, e na reencarnação daquele matador, que não sabia o que tinha feito, veio atormentar ele por longos anos aqui na Terra, levando ao vício da bebida, quase cometeu suicídio. E uma reunião espírita, ele foi convidado pelo professor dele, um mentor, e nessa reunião ele enxergou o passado. Esse espírito viu, lembrou, né, do que tinha acontecido. Então, já eram brigas, já eram ódios, perseguições de muitas vidas. Um confrontava com o outro descontava, e ninguém era feliz. A partir do momento que compreenderam, aquele irmão pediu perdão e o outro pediu perdão. Onde cada um, ele seguiu na vida terrena em paz e aquele espírito foi aos céus, né, com perdão no coração. Então, eu acho que é isso. Devemos... Oi? Ó, vou dar só mais um recadinho antes da oração final. Se alguém quiser deixar o nome para a gente colocar aqui no livro, tá? Para fazer as orações, pode deixar, a gente coloca. E na próxima reunião eu vou ler uma carta psicografada pelo Bernardinho Franco da Rocha. Esse irmão veio trazer umas palavras até bonitas para a gente entender que a vida continua e cabe a nós fazer a nossa parte aqui também, né? Então, próxima reunião eu vou ler essa carta psicografada por ele, tá bom? É isso então. Espero que tenham gostado da palestra. Fica aqui aquela palavra que Jesus nos ensinou: amar os nossos inimigos. Perdão, rapidinho, adoro aquele pastor, com o nome dele? Cláudio. Pastor Cláudio, um ser de luz maravilhoso. E hoje minha esposa estava vendo uma palestra dele e mostrou para mim que ele comenta: a gente não temos que gostar das pessoas. Tem muitas vezes que a gente tem uma amizade e acabou o gosto não sendo bom, né? Assim ele diz, mas devemos amar, é obrigação a gente amarmos as pessoas. Você não precisa gostar. O simples fato de você não odiar, não querer vingança, não querer educar, é uma forma de amor. É uma forma de amor. Então, eu achei bonito o que ele falou. Gostar nem de parente, muitas vezes você vai viajar com parente e acaba não sendo bom. Mas a gente ama aquele ser de lá de luz, aquele irmão. Então, gostar é uma coisa, amar é outra coisa. Vamos amar a todos e vamos aprender também a amar aquele que nós achamos inimigos, que por muitas vezes pode nem ser, simplesmente é um espírito que não está evoluindo ainda e carrega consigo um pouco de maldade em nossos corações. Então vamos ser essa luz, como disse a palestra, né? Aquele que acende a luz é o primeiro a iluminar-se. Tá bom? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela amizade de todos vocês. Obrigado pela palestra, pelo nosso centro. Queria pedir ao nosso Pai, o Criador, nosso Mestre Jesus, pedir à nossa Mãe Santa Sara, pedir à Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, pedir a todos os santos e santas, pedir aos irmãos espirituais, aos anjos de luz do Senhor que trabalham na vossa seara, que possa nesse momento estar visitando o seu lar, a tua família, o teu trabalho, que possa estar levando o conforto necessário às suas dificuldades, que possa estar levando saúde, paz, harmonia, união, que afaste todas as cargas negativas, tudo aquilo que está te deixando para baixo, nervoso, em conflito, que seja afastado, que a luz divina do Mestre ilumine a sua vida, ilumine a sua casa. Pedimos também aos nossos queridos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, que o Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, possa estar enviando teus santos mensageiros para que possa levar a cura na vida de cada um deles. Pedimos também aos nossos queridos papais e mamães, vovôs e vovós que se encontram nos asilos, que é por muitas vezes abandonado pela família, sentindo a dor da solidão,
Que os teus santos anjos levem a ele o carinho, o conforto necessário, e que eles saibam que jamais estarão sozinhos. Pedimos aos nossos queridos filhos e filhas que se encontram nos orfanatos, que Jesus possa enviar a eles uma família maravilhosa, que lhe dê boa educação, que dê alegria de sentir o que é um pai e uma mãe, a presença deles. Pedimos aos nossos irmãos que estão nos presídios, que sejam iluminados e abençoados, que os erros e desfeitos possam ser perdoados e que eles possam ser estrelas de luz também. Pedimos aos nossos queridos e amados irmãos, os moradores de rua, aqueles que não têm um teto para dormir, aqueles que não têm um alimento para colocar em seu estômago, que possam pessoas de luz levar esse alimento para eles, levar alimento para o corpo e para a alma, que eles sintam a presença do Mestre Jesus todo momento. Que Deus abençoe a todos vós, que nossos amados orixás abençoe a todos nós. Que assim seja. Fiquem na paz. Beijo. Até sábado, se Deus quiser. Beijo a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Amém. Fiquem na paz. Beijo. Boa noite, Cristalina, Cristiana, a todos vós, não consegui ver aqui os recados, o Roberto Cabreira, né, a Priscila Paiva, a Fernanda Bedin, né, a Celeste, que Deus possa levar cura, tá? Seu coração possa voltar normalzinho, tá bom? A Márcia Rita, a Rosimeire, a todos vós, a Sônia, Patrícia Castro, Sueli Cristina, Joelma Vargas, a todos vós, Cris Abreu, Helenice, a todos vós, meus amados, beijo, que Jesus abençoe a todos. Fiquem na paz.